Seja você bem-vindo à trilha, onde essa trilha terá o nome de Oração do Empreendedor. E durante 20 dias vamos meditar sobre um tema específico, a fim de melhorar e fazer você refletir sobre sua vida pessoal e sua vida profissional, mediante a palavra de Deus. Mas antes de a gente iniciar sobre o tema do primeiro dia, deixa eu me apresentar, me chamo Ed Dias, sou empreendedor e compartilho na internet um pouco de empreendedorismo, marketing, vendas e tudo aquilo que envolve a vida do empreendedor, com histórias reais, com casos, com soluções práticas e objetivas, a fim de fazer você melhorar o seu negócio de forma geral, seja produto, seja serviço, mas fazer com que você ao menos reflita e pense em soluções práticas e objetivas. Vamos lá? Então, para esse primeiro dia, e aqui está os 20 dias, 20 temas de áreas específicas, e para esse primeiro dia eu escolhi convide Deus para ser o seu sócio. E vamos lá para o que fala a palavra de Deus exatamente quando fala sobre sócio e convidar ele para poder ser o seu sócio. É buscar a Deus em oração e confiar a sua orientação para os planos e projetos, seja eles pessoais e profissionais. O que é que isso pode melhorar, né? A soberania de Deus, buscar sabedoria e depender dele em todas as áreas, em vez de agir apenas com base em ambições pessoais. E como fazer isso na prática? Essa trilha, o objetivo é ser algo muito prático e objetivo. Tem algumas anotações. É por isso que eu estou olhando para aqui para a tela do computador. E aqui está os nossos 20 dias. Aqui estão os temas, aqui estão algumas anotações. Então vamos para a parte prática. O que é reconhecer a dependência de Deus? O que é que a Bíblia ensina de tudo aquilo que a gente vê sobre a dependência de Deus? A Bíblia ensina que reconhecer essa dependência é o primeiro passo para convidar Deus para ser seu sócio. Como buscar isso em oração? A Bíblia entende que o canal de comunicação com Deus podemos apresentar nossos planos para pedir orientação e discernimento. Isso está lá em Provérbios 16:3. O que é confiar na direção de Deus? O que é que a Bíblia diz sobre o coração do homem? Traçar um caminho, mas que o Senhor dirige aos nossos passos. Isso está em Provérbios 16:9. E é importante confiar na direção de Deus, mesmo que ela não seja como esperando. Quantas vezes a gente imaginou uma coisa, idealizou, planejou determinada coisa e de repente as coisas começam a tomar rumos diferentes e a gente fica sem entender e a gente insistentemente a gente vai ali, pesa e vai e as coisas você vê que não anda. Então, quando a gente realmente está sedente e confiante em Deus, deixa que Ele vai conduzir da melhor forma. Sei que a gente é teimoso, eu entendo, eu passei por isso e passo por algumas provações como essa, mas a ideia aqui é fazer a gente refletir, pelo menos um pouco, pelo menos esse instante aqui que você está vendo esse vídeo, para poder ver qual é a melhor direção. Às vezes a gente compartilha e pede ajuda a tantas pessoas, mas esquece de partir primeiro do nosso sócio. Por isso que esse primeiro dia, a ideia é justamente essa, convidar Deus para poder ser o nosso sócio e ele ser o primeiro a saber de tudo, não é assim? Quando a gente tem uma sociedade, a gente compartilha tudo com estratégia, posicionamento, parte financeira, tudo com o sócio. Então, nesse caso aqui, a Bíblia nos orienta para poder a gente compartilhar nossas aflições, nossos medos, nossas conquistas também, primeiro com Deus, para poder Ele nos orientar, para poder Ele é, nos orientar, para poder Ele nos capacitar da melhor maneira possível. Tenho certeza
que quando a gente conversa com Deus verdadeiramente, Ele tem o melhor a nos dar. Tá? Reconhecer, buscar em oração, confiar em Deus. O quarto, agir com sabedoria. Embora dependamos de Deus, a Bíblia também nos encoraja a usar a sabedoria e o conhecimento que Ele nos deu. Isso está lá em Provérbios 2:6. Servir com amor. E essa parte aqui do servir com amor, acho que eu me identifiquei muito quando eu selecionei esse tema para ser o primeiro. E quando eu fui fazer algumas pesquisas, esse servir com amor calha muito com aquilo que eu já venho falando muito, não só aqui na internet, mas para quem me conhece, os meus mentorados, e até mesmo clientes, através dos meus atendimentos. Servir com amor nada mais é do que você, antes de você focar na parte financeira, e detalhe, tá? Não estou dizendo que a parte financeira ela não seja importante, mas quando a gente serve ou a gente resolve algum problema de algum cliente que ele nos procura, certamente você está servindo verdadeiramente com amor aquilo que ele tem a necessidade, para depois a gente focar na parte financeira. Porque quando a gente serve e resolve o problema de qualquer pessoa, de qualquer cliente, a parte financeira ela é como consequência e é uma consequência positiva. Então, primeiro a gente entende a solução, entende o problema, acha a solução, resolve, para depois a gente ter a recompensa, que é justamente a parte financeira. E não somente a parte financeira, né? Às vezes a recompensa é realmente ver a felicidade do cliente, porque às vezes ele está comprando, não é simplesmente para ele, é para poder presentear alguém. Às vezes é para ele, depois de certas lutas, e ele juntando dinheiro ali, ele conseguir nesse momento ele comprar um produto ou contratar um serviço que ele realmente estava querendo há muito tempo. Então, não somente a parte financeira. Então, quando a gente faz isso com amor, a gente vê a recompensa real acontecer, né? E sempre que tudo isso que a gente conversou hoje aqui, a gente colocar em prática, nunca esquecer de agradecer. E a palavra de Deus fala assim, ó, a gratidão a Deus por tudo é o que tem feito em nossas vidas. É uma forma de reconhecer sua felicidade e presença em nossa jornada. Isso está lá em Salmos 104. Mas em resumo, o que é que a palavra de Deus diz quando você convida ele para ser seu sócio? Convide Deus para ser seu sócio a reconhecer sua soberania, buscar sobre sua orientação através da oração e da leitura, agir com sabedoria, amor e confiar que Ele guiá-lo em todos os seus caminhos. Então é isso. Buscar Deus sobre todas as coisas, antes mesmo de você dividir com qualquer pessoa. Se você entende que Ele pode te ajudar, que Ele pode te orientar, busque cada vez mais. E eu não estou te pedindo para poder você ser religioso, eu não estou te pedindo para poder você ser Caxias ao ponto de você absolutamente tudo falar sobre Deus, mas se você entende que Ele pode te orientar, se você entende que Ele é capaz de te apresentar algo, apresente para Ele, chame Ele para poder ser seu sócio, e certamente Ele vai te orientar e vai te dar os melhores passos, tá bom? E eu queria no final deixar, assim como todos os outros dias, eu sempre vou tentar te lembrar de uma frase que eu gosto muito. Você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para viver o extraordinário. Valeu? Até o próximo dia da nossa trilha do Oração do Empreendedor.